Shalom, igreja. Shalom. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos. Romanos 15. Quero ler com os irmãos o verso 4 e o verso 13. Amém? Todos abriram? Romanos, capítulo 15. Diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Diga comigo, esperança. Esperança. Verso 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo, de toda alegria e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Amém, amados? Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz. Você pode declarar isso? Que o Deus de esperança me encha de todo gozo e toda paz. Amados, aqui diz, olha, para que abundeis em esperança, que pela virtude, pelo poder do Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo ele venha derramar o poder dele nessa noite. Amém? Levante suas mãos para os céus. Vamos orar. Até aqui o Senhor nos permitiu chegar. Amém, querido? Amém. Esse é o lugar onde a gente busca, vem cultuar o nome do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Porque só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória. Amado Deus, nós estamos aqui na Tua presença, declaramos o nosso amor a Ti. Declaramos, Senhor, que sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Espírito Santo, toma este lugar. Pai querido, Tu és o convidado especial. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa tudo que fizemos aqui nessa noite, Pai. O louvor, oh Deus, a dança em adoração ao Teu nome, a palavra sendo ministrada, Senhor, para alimentar a Tua noiva. Deus abençoe todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e confiamos e cremos que Tu és o nosso Deus, que Tu tens o governo, Tu tens o controle da nossa vida. E nós declaramos, Pai, nesse momento, o quanto Te amamos, o quanto Te desejamos, em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Ele já se faz presente neste lugar. Aleluia.
Se renda aos pés do Senhor nessa noite. Renda a Ele a adoração. por verdadeiros adoradores. Aleluia.
Provérbios 3, vamos ler os versículos 9 e 10. Amém? Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia de todos os teus ganhos. Assim se encherão os celeiros abundantemente, e os barris irromperão com vinho novo. Amém? Devemos honrar ao Senhor, ser fiéis a Ele em tudo que recebemos. Deus, Ele se agrada de quem quer agradá-lo. Amém? E a abundância, ela é consequência do nosso compromisso com Deus. Quanto mais honramos a Deus, mais somos surpreendidos por Ele. Amém? Com essa palavra, te convido a fazer o seu dízimo, a sua oferta na casa do Senhor e crer que a abundância vem dele. Amém? Ser surpreendido por Ele. Sei que estás aqui, Senhor. Podes receber quem sou. Podes respirar em mim um verdadeiro adorador. A minha ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a videira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus. Poder sentar. Nós temos um Deus fiel, amém? Amém. Graças a Deus. Olha para alguém que está do teu lado e fala assim: Deus é fiel. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir as Bíblias lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Eu queria que alguém desse só um pouquinho mais de volume para mim, para eu não sacrificar um som muito forte aqui a minha voz. Lucas no capítulo 9. Glória a Deus.
Amém. O Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu espero que ela fale também ao teu. Vamos ler do versículo 57 até o versículo 62. Lucas 9, 57. E aconteceu que, indo ele pelo caminho, um certo homem lhe disse: Senhor, eu desejo te seguir para onde quer que tu fores. E Jesus lhe disse: as raposas têm tocas, as aves dos céus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E ele disse a outro: segue-me. E ele disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar o meu pai. E Jesus lhe disse: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas vai tu e prega o reino de Deus. E outro também disse: Senhor, eu desejo te seguir, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: nenhum homem, tendo posto a mão no arado e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Papai, nós estamos diante da tua santa palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo, que é o maior intérprete desta palavra, venha falar aos nossos corações. Que seja uma palavra de edificação para a tua igreja. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, quando nós olhamos aqui para essa passagem, nós podemos ver que Jesus, ele tem aqui o foco do reino de Deus. Algumas pessoas, 3 pessoas aqui procuram Jesus, 3 pessoas estão querendo seguir a Jesus, mas seguir a Jesus significa colocá-lo em primeiro lugar. Colocá-lo em primeiro lugar, colocá-lo antecipadamente, colocá-lo no começo, colocá-lo no início, colocá-lo antes de tudo, colocá-lo no princípio, colocá-lo para começar. É interessante porque nesse texto aqui, o que Jesus tem em mente é o que nos fala Mateus 6,33, que diz: buscai primeiro e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, seguir a Jesus é colocá-lo em primeiro lugar. Seguir a Jesus é anunciar o reino de Deus. Como se anuncia o reino de Deus? Primeiro, na prática. Então, esta é a nossa missão, ou esta é a missão de todo aquele que quer seguir a Jesus. Hoje pela manhã eu comentava que iria usar nessa introdução o exemplo de quando Elias ele foi à casa de uma viúva, lá no livro de 1 Reis 17. E o texto nos fala que ela estava prestes a morrer de fome. O que ela tinha ali de comida era o suficiente para o seu filho e ela fazerem a última refeição de suas vidas. Elias, o homem de Deus, ele disse para ela primeiro preparar uma refeição para ele. Ele fala para ela assim: não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno, traz aqui, depois farás para ti e para o teu filho. Então, o que Elias estava falando para ela? Você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Eu imagino que foi muito difícil, porque ela tinha bons argumentos. Ah, mas o meu filho, eu tenho que cuidar do meu filho. Tenho. Ela tinha também o argumento da sua própria vida. Mas e eu, como é que eu fico?
Mas a vida abundante não é apenas falar. A vida abundante é algo para se experimentar. Então, quem quer experimentar uma vida abundante tem que colocar Deus em primeiro lugar, para que as demais coisas aconteçam. É interessante porque lá no Salmo ele fala assim: provai e vede, Salmo 34:8, provai e vede que o Senhor é bom. E ele fala: bem-aventurado ou feliz é o homem que nele confia. Colocar em primeiro lugar tem um sentido de confiança. Quando se confia, coloca. Mas muitas vezes as pessoas vêm a Cristo, elas vêm buscando a salvação, né? Mas e como esse primeiro caso aqui até diz: Senhor, eu quero colocá-lo em primeiro lugar. Mas parece que não fala isso de todo o coração. Parece que fala isso apenas da boca para fora. Porque colocar Jesus em primeiro lugar não é fácil. Será que foi fácil para aquela viúva colocar Deus em primeiro lugar? É por isso que Elias começa a dizer: não temas, porque há um temor. Não temas, mas bem-aventurado ou feliz é aquele, que sabe que o Senhor é bom, é aquele que tem provado que o Senhor é bom, é aquele que nele confia. Mas aqui nesse texto que nós acabamos de ler, tem 3 pessoas aqui, 3 homens, que vieram a Jesus, e eu quero trazer cada uma dessas reuniões como uma ilustração da necessidade de colocar Jesus em primeiro lugar. Então nós temos 3 pessoas aqui, e eu quero falar aqui de 3 tempos. Eu quero falar do futuro, eu quero falar do presente, e eu quero falar do passado. Primeiro, nós podemos ver este homem que vem a Jesus, essa primeira pessoa aqui, ele deve colocar Jesus em primeiro lugar antes do futuro. Olha o que diz o versículo. Quando eles estavam andando pelo caminho, versículo 57, uma pessoa declarou a Jesus: eu te seguirei por onde quer que andares. Mas Jesus lhe replicou. É tão interessante isso, O Senhor é aquele que conhece o nosso coração, é aquele que sabe das nossas intenções. E o que Jesus fala para ele? As raposas têm as suas tocas, o covis, as aves do céu, o seu ninho. Então ele começa: tem, mas ele fala ao Filho do Homem: não tem. Se você não tem, você quer ter. Se você ainda não tem, está no futuro. Então você pretende ter. Então, quando você vem a Jesus, o que Ele quer saber de cada um de nós é se você de fato quer fazer uma mudança de vida. Uma mudança de vida. Então, para essa mudança de vida, tem muito a ver com o futuro. Quais são os seus planos para o futuro? Pergunta para alguém do teu lado assim: quais são os teus planos para o futuro? Como é que você imagina a sua vida daqui a alguns anos? Então, será que você se sente preocupado, ansioso quando você pensa no amanhã? É interessante quando a gente olha aqui para esse texto, porque aqui não é relevante saber quem é esse alguém. Alguém chega aqui, o evangelista não está preocupado com quem seja esse alguém, mas sim, a preocupação é: será que de fato este alguém, ele se dispõe resolutamente a seguir a Jesus? Será que de
fato ele quer seguir a Jesus? Será que de fato ele quer colocá-lo em primeiro lugar? Aí ele fala assim: olha, as raposas têm os covis, mas o Filho do Homem não tem. Então a advertência de Jesus é clara: segui-lo é um compromisso que envolve confiança. Confiança com relação ao futuro. Ao futuro. Falar é fácil, não é isso? Ah, mas falar é fácil. Então, Jesus, ele está advertindo aqui com relação a essa decisão impensada. Será que você está pensando de fato? Então, essa decisão de segui-lo não pode ser fruto de uma emoção momentânea. É interessante porque é preciso estar com os pés no chão, é preciso estar com os pés na realidade, é preciso saber das implicações, das consequências desta caminhada. Então, por isso precisa colocá-lo em primeiro lugar. Em primeiro lugar, né? Então, é fácil dizer. Ele diz: Senhor, eu te seguirei em qualquer lugar. Mas é muito difícil levar adiante com esse compromisso. Porque a pastora Magna está ali, ela sabe disso. Senhor, eu te seguirei. Olha lá. Em qualquer lugar. Então vai para Salvador. Ah, mas eu estava. Esquece o Rio de Janeiro. O sentido é o oposto. Então é muito mais fácil, né, amados, falar. Mas levar adiante este compromisso. Às vezes eu fico assim imaginando, né, porque eu já tenho algum tempinho nessa caminhada aí, até como pastor, e às vezes tem algumas pessoas que vêm assim, talvez até por algum equívoco, né, as pessoas vêm, e graças a Deus quando elas vêm, mas às vezes vêm com uma ideia errada. De repente esse homem aqui, ele estava com aquela ideia de que, olha, não, eu aceitar Jesus, então todas as minhas lutas vão desaparecer, né, de repente. Então, amados, mas quando você entrega realmente a sua vida e você começa a caminhar, você percebe que isso não é verdade. Nem tudo é um mar de rosa. Às vezes é o contrário, né? Às vezes parece que quando você quer fazer o que é certo, você quer servir a Jesus e tem aquela resistência, as lutas, as oposições. Então Jesus, ele disse aos seus discípulos: estas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Então, às vezes, quando você aceita Jesus, parece que as lutas aumentam, né? Então, amados, se não estamos tendo algum tipo de luta nesse serviço a Deus, temos até que desconfiar, né? Temos até que desconfiar, porque uma luta de vez em quando é porque às vezes estamos seguindo Jesus de longe. Mas quando nós queremos fazer tudo certo, quando nós queremos seguir Jesus de perto, parece que tudo vem para provar a nossa fé, tudo vem para dificultar a nossa caminhada. É por isso que falar é fácil, né? Nós podemos trazer como exemplo Pedro, né? Então Pedro, lá em João 13, ele disse para Jesus assim: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Falando de seguir, darei a minha vida por tua causa. Pedro fala para Jesus. Aí em Mateus 26:35, Pedro lhe disse: ainda que eu morra contigo, não te negarei. Assim também disseram todos os discípulos. Então falar é muito fácil.
Porque quando você vai para Mateus 26, 57, 58, aqueles que tinham prendido Jesus e o levaram lá para Caifás, né? O texto ali vai dizer que Pedro, ele seguia Jesus de longe. Então, na hora da luta, na hora da prisão, na hora da adversidade, Pedro seguiu Jesus de longe, de longe. Ele, da boca para fora, ele falou: não, Senhor, eu vou. Não, Senhor, eu faço. Então, eu acredito que Jesus estava trazendo aqui para aquele alguém o preço do discipulado. Ser um discípulo nunca deve ser encarado como uma coisa simples. Ser um verdadeiro discípulo implica negar-se a si mesmo. E negar a si mesmo é complicado. Não é? Davi dava bronca na alma dele. Paulo esmurrava o próprio corpo dele. Então negar a si mesmo é complicado. Se prepare. Então este homem, não sei, estou aqui imaginando, talvez ele tenha visto Jesus abençoar as pessoas, tenha visto Jesus multiplicar os pães, alimentar as multidões, ou seja, de repente ele só estava vendo o lado glamouroso de seguir a Jesus, só estava vendo esse lado bom, e tem o lado bom, mas Jesus informou a este homem os fatos de uma vida cristã, né? O preço que deve ser pago. E o primeiro preço a ser pago é: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, porque o mais, o futuro, o amanhã, ele providenciará, ele fará. Então é interessante, porque um dos ensinamentos que pode ser extraídos aqui deste acontecimento, nesse primeiro versículo aqui, nesses dois versículos aqui primeiros, é que não devemos nos aproximar de Jesus somente por acharmos que teremos bons resultados, não é? Às vezes, nesse primeiro momento, quando você aceita Jesus, isso aconteceu comigo, foi quase que um caminhão de não pode. Não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. Até porque às vezes a gente vem em uma trajetória de muita coisa errada. Então, no primeiro momento, é muita renúncia e não é fácil. Negar a si mesmo, renunciar, mudar temperamento, mudar. Então, é interessante porque, ou seja, não devemos fazer de Jesus um meio, um instrumento para conseguir algo maior. Talvez fosse isso que tivesse no coração daquele homem. Olha, eu vou fazer de Jesus aqui um meio para alcançar. Ele fala: olha, as raposas têm, os passarinhos têm, mas aquele a quem você vai seguir não tem. Não tem. Então, nós devemos nos aproximar dele pelo simples fato de que ele é Deus, pelo simples fato de que ele é digno de toda a nossa confiança. Amém? Então é interessante porque ele fala: as raposas têm os seus covis. Eu li um comentário sobre as raposas e eu achei interessante, e eu trouxe aqui para vocês. O escritor, ele fala que as raposas são animais que têm hábitos noturnos e são carnívoros, e elas só se sentem à vontade no escuro, caçam à noite, pertencem ou alimentam-se da carne. Quando chega o dia, elas correm da luz, não querem a luz, refugiam-se lá no seu covil, no escuro. E ele dizia que existem pessoas
que querem seguir a Jesus, mas na verdade estão fugindo da luz. Querem Jesus, mas querem fugir da revelação. E eu achei interessante, porque João 3,20 fala: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então elas se sentem mais à vontade na escuridão, se sentem mais à vontade no mundo, porque lá tem escuridão e tem carne. É até o carnaval. Então não obedecem a Jesus, rejeitam as coisas da luz, rejeitam as coisas do Espírito Santo, e às vezes só usam a igreja de vez em quando como um esconderijo para amenizar o peso das suas consciências, ou às vezes para cumprir uma obrigação, trazendo uma mentalidade religiosa. Outra coisa que ele falou também, eu achei interessante, é sobre as aves. As aves do céu têm ninhos. E ele dizia assim: as aves não moram nos seus ninhos, elas usam o ninho. Então é interessante, porque elas constroem aquele ninho para cumprir um objetivo, um instinto. É apenas um momento da procriação, e depois abandonam, voam e voltam para o mundo. E ele dizia que muitos têm agido assim na casa do Senhor. Só vem para a casa do Senhor como aquelas aves, porque vem com um objetivo, por um momento, mas às vezes um problema sério de saúde, um problema financeiro, uma situação de desemprego, um desajuste no seu lar, na vida sentimental, por aí vai. E quando alcançam a bênção, porque Deus é graça, Deus é misericórdia, né? Aí eles pegam e vão embora e não voltam mais, né? Assim que alcançam a sua necessidade, vão embora. Então, é interessante, porque Jesus, ele deve vir primeiro, ou deve vir antes do futuro. O Salmo fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então quem vai fazer o mais? O Senhor. Quando? Ele sabe. O Salmo 31:15, o salmista fala assim: o meu futuro, ou os meus dias, dependendo da versão, estão em tuas mãos. Então, o meu futuro, o meu amanhã, o que vai acontecer, nas mãos de Deus. O futuro, ele é totalmente domínio, controle de Deus. Ninguém controla o futuro. Então trata sempre desse tempo desconhecido, desse tempo aguardado por todos nós aguardamos. Mas é interessante, né, como o Senhor, ele dividiu as estações das nossas vidas. Então Deus, ele vai agir não conforme as nossas vontades, os nossos sonhos terrenos, mas de acordo com os seus propósitos eternos. Então, quando as raposas têm, os passarinhos têm, mas o filho do homem não tem. Então, é interessante, porque nós precisamos buscar sempre a orientação do Senhor. Você quer andar comigo? Então, o seu futuro entrega nas minhas mãos. Sobre o seu futuro, determino eu. Sobre o seu futuro, você deve buscar diariamente a minha orientação. E enquanto isso, eu vou viver o presente acreditando em Deus. Então, o futuro, ele deve ser aguardado, mas deve ser aguardado com fé. Ele deve ser aguardado sem essa ansiedade. De repente, mas amanhã pertence a Deus, sem medo.
né? O profeta fala, não temas. Então, o cristão, quando ele vem para Jesus, ele deve descansar com esperança nas promessas de Deus para o seu futuro. Fala comigo assim, descansar nas promessas de Deus, para o meu futuro. Mais uma vez, descansar nas promessas de Deus, para o meu futuro. Deixa eu te dizer, Deus não parou de trabalhar. Aleluia. Glória a Deus. Deus não parou de trabalhar. Então Deus, Ele suprirá as nossas necessidades, o mais Ele fará. Então seguir a Jesus é deixarmos o futuro aos cuidados dEle. Entrega os teus caminhos, confia nele, o mais Ele fará. Então, se você está em Cristo, você pode sorrir diante do futuro. Em paz eu deito, logo pego no sono, porque eu estou sorrindo, porque o meu futuro está nas mãos de Deus. Então Deus, Ele escreveu uma história para cada um de nós. Deus escreveu uma história para o irmão Silvio, e Ele mesmo agendou cada momento, cada evento, quando isso se realizará. Aleluia. Glória a Deus. Escrevi. Então, você não pode estar vendo o futuro. Eu não sei, eu não estou vendo nada do que vai acontecer comigo amanhã. Mas o Senhor está cuidando de cada detalhe do que vai acontecer comigo amanhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, é interessante, porque a primeira coisa, você não quer mais ser raposa. A raposa tem, mas você não quer ser raposa. Você também não quer ser esse passarinho que vem, fica um pouquinho no ninho e vai embora, não. Você quer o filho do homem? Aleluia. Então confia o seu futuro nas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Segunda personagem aí está no versículo 59 e 60. O que diz aí? A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Então, coloque Jesus antes do seu presente. Aleluia. Antes do seu presente. Colocava todo o presente dele ali, tinha um pai, tinha uma situação, e Jesus pediu para que ele fosse primeiro. Antes do presente, né? Alguém disse que remorso é excesso do passado e ansiedade é excesso do futuro. Então, viva o presente. Mas quando se trata de Jesus, então essa entrega, ela tem que ser uma entrega radical, uma entrega incondicional, é uma entrega rígida. E é isso que ele está pedindo, né? Então vai exigir sempre essa radicalidade, essa ruptura, largar, abrir mão, né? E se entregar por inteiro. Se entregar por inteiro. Passado, presente, futuro. Se entregar por inteiro. Então é interessante porque o convite de Jesus aqui, né? Exige renunciar tudo e colocar-se nesse novo caminho, né? Colocar-se nesse novo caminho, o reino de Deus em primeiro lugar. Então aqui a gente já pode começar observando uma contradição. Segue-me. E esse homem argumentou dizendo o quê? Senhor, permite-me. Alguma coisa está errada. Porque quando Ele é Senhor, nós devemos nos colocar e falar: Senhor, fala que o teu servo ouve. Manda que o teu servo obedece. Então, não podemos chamá-lo de Senhor e ainda assim nos recusarmos a
fazer o que Ele nos diz para fazer. A Bíblia fala lá em Lucas 6,46, Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Lá em 1 Samuel 3,10 fala assim: quando o Senhor chamou Samuel, sacerdote, ele ensinou ele a responder de que forma? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, é interessante porque quando você vai lendo aqui esse texto, não há aqui uma indicação de que o pai desse homem estivesse morto. Não há aqui essa indicação, ou mesmo próximo de morrer, não tem aqui. Alguns acreditam que ele estava tentando encontrar uma razão, um motivo pelo qual ele não deveria seguir Jesus naquele momento. É interessante, deixa que eu vá aqui enterrar meu pai. O que seria esse pai, né? A Bíblia, ela mostra que há o homem natural, o homem espiritual e o homem natural. Estudamos hoje pela manhã. O homem natural, ele é uma geração deste mundo. Ele anda segundo o curso deste mundo. Ele tem às vezes este mundo como um pai. É este mundo que determina. É este mundo que orienta. Então, às vezes esse mundo ele vem e ele introduz uma maneira de viver, uma maneira de ser nas pessoas. E aí tem todo esse sistema que jaz no maligno, e você liga a televisão, e você vê os vícios, e você vê a corrupção, e você vê a violência, e muitas pessoas estão seguindo o curso deste mundo, ou estão obedecendo a este pai. Lá no livro de 1 João 2,15 fala: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então há uma ligação do mundo, Pai, mundo. Então o Senhor, ele tem chamado muitos para segui-lo, como aconteceu aqui. Mas muitos têm respondido, dizendo que precisam primeiro sepultar o seu pai, ou que precisam primeiro fazer alguma coisa, continuar nos vícios deste mundo, porque às vezes o vício é o pai, é o que determina, é o que impede ele de aceitar, é o que impede ele de seguir, né? Outros acham que precisam primeiro largar o vício, melhorar suas vidas, alguma coisa nesse sentido, tornando-se pessoas melhores, para depois, então, é interessante, né? Livrando-se das coisas por conta própria, coisas que pertencem ao mundo, para depois seguir a Jesus. Então, deixa primeiro eu resolver isso aqui. Mas a Bíblia diz: venha como? Estás. Porque a pessoa, às vezes, dessa forma, eu vou largar de fumar, eu vou largar o vício, eu vou largar para depois. Dessa forma, muitos nunca se chegarão ao Senhor. Nunca. Ninguém, queridos, consegue mudar a sua vida sozinho. Hoje eu falava sobre o poder para ser filho. Não basta querer ser filho, tem que ter o poder para ser filho. Esse poder para ser filho é o poder para dizer não para o pecado, é o poder para dizer não para o diabo, coisa que o homem sem Deus, a pessoa sem Deus não consegue. Então é interessante, porque nós precisamos do poder.
Nós precisamos da ação do Espírito Santo em nossa vida, em nosso coração, para largarmos. Ou seja, ele estava dizendo para Jesus: deixa-me primeiro cuidar das minhas obrigações atuais, e então eu te seguirei. Eu já convidei muitas pessoas para aceitar Jesus. E é interessante, porque eu vejo que o ser humano, ele é especialista em dar uma desculpa. Então tem sempre uma desculpa para não seguir a Jesus. Tem sempre uma desculpa, né? E aí não é apenas aquele ímpio, às vezes até mesmo no meio da igreja você vê algumas desculpas. A Bíblia, ela vai dizer assim: não deixe de congregar-se. É isso? Só você ver lá em Hebreus, para não abandonarmos os cultos, não deixar de congregar. Mas todos os dias nós temos razões para não comparecermos ao culto. Vê se você parar e pensar, você tinha lá uma boa razão para não estar vindo no culto hoje. Então, de vez em quando, você tem lá uma razão, né, uma desculpa para não estar vindo. A Bíblia diz que nós devemos conhecer a palavra, que nós devemos estudar a palavra até para nos mostrarmos o que é aprovado. Eu conversava com o Gel, né, que está fazendo agora a faculdade, e ele me falava de uma prova que ele fez e que não foi muito bem na prova. Eu falava: Gel, tem que estudar. Ah, mas a minha tia me chama, não sei quem me chama, e lá e me chama para fazer um negócio. Mas você tem que desligar o celular, você tem que sumir, você tem que achar um cantinho. E eu falava: quando eu estudava, eu pegava os textos, recortava os textos com a tesoura, fazia quebra-cabeça e montava aquele quebra-cabeça e ficava de noite ali estudando. Eu falei: Gel, você tem que estudar, Gel. A melhor coisa é quando você chega para uma prova e você estudou. Aí está todo mundo lá preocupado e você só respondendo, só escrevendo. E aí você é o primeiro que termina e levanta-se até orgulhoso. Levanta, vai lá, entrega a sua prova e vai embora para casa. Mas tem que estudar. E a Bíblia, ela fala que nós temos que nos apresentar aprovado. Aquele que maneja bem a palavra, que não tem do que se envergonhar. Mas quando chega no domingo de manhã, que é o estudo bíblico, que é a escola bíblica dominical, aí às vezes você tem tanta desculpa para não vir, tanta desculpa, né? Então, o Senhor, ele fala que nós temos que ser testemunhas, devemos evangelizar, devemos testemunhar. Ah, não, mas eu não tenho esse dom, não. Eu não tenho esse dom, eu tenho vergonha, né? A Bíblia, ela fala que Deus ama quem dá com alegria. Mas aí, de repente, tem tanta conta para pagar, tem tanta coisa para fazer, tem tanta desculpa, né, para a gente não ofertar. Então, quando Jesus, ele fala assim: olha, deixa os mortos enterrar os seus mortos, ele está dizendo assim: olha, você deve me colocar acima de todas as coisas na sua vida. Você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas deixa. Então, até porque, amados, deixa os mortos, é porque, infelizmente, há muitos mortos espirituais que estão envolvidos com essas coisas. Há muitos mortos espirituais que podem cuidar dessas tarefas, que são tarefas terrenas, que são coisas aqui deste mundo. Então, o nosso chamado, ele é superior. Isso é interessante. Nós estamos envolvidos no reino de Deus e não no reino deste mundo. A Bíblia fala, portanto, se Jesus ressuscitou, ou se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Aleluia. Então nós estamos vivendo
fazer, né? E tantas coisas que vêm para ocupar o nosso tempo, para tirar o nosso tempo com Deus, né? Mas tudo isso passará. Tudo isso vai passar. Somente o que é feito para Jesus durará para sempre. Somente, né? A Bíblia diz: se a obra que alguém construir permanecer, este receberá recompensa, ou receberá galardão. Então nós temos que pensar naquilo que vai permanecer. Aleluia. Glória a Deus. Aquilo que não vai permanecer, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Deixa os mortos espiritualmente se envolver com isso. Então não podemos chamá-lo de Senhor e depois desobedecer os seus mandamentos. Devemos colocar Jesus em primeiro lugar antes do presente. E para finalizar, colocar Jesus antes do passado. Então o futuro, presente e também o passado. Eu deixei o passado por último, porque o passado eu diria que ele é menos complicado. Mas ainda ele fala no versículo 61 e 62, porque também essa é a ordem do texto, né? O sermãozinho textual aqui, nós estamos seguindo o texto. E essa é a ordem do texto. Aí ele deixa por último aqui o passado. A outro ainda lhe prometeu, dizendo o quê? Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, novamente, aqui esse outro, ele vem colocando uma condição para Jesus. De primeiro ir, despedir-se da sua casa, e Jesus novamente nega. Então Jesus ele está sempre negando e colocando como prioridade o reino, ou como primeiro lugar o reino, primeiro lugar a pessoa de Jesus. Então, nesse sentido, não pode se fazer concessões. É primeiro lugar. É primeiro lugar. Então, há uma radicalidade aqui de Jesus. E a radicalidade ela é extrema, né? Quando se trata do reino de Deus. Então, quando se trata do reino de Deus, aí está o irmão Silvia e a sua esposa Glória. Mas quando se trata do reino de Deus, em primeiro lugar, reino de Deus, depois o esposo. Em primeiro lugar, reino de Deus, depois a esposa. Em primeiro lugar, reino de Deus, depois o filho. Em primeiro lugar, o reino de Deus. É bem radical isso aqui, né? Então, é muito vital deixarmos para trás tudo aquilo que embaraça, tudo aquilo que prende, tudo aquilo que quer impedir. O apóstolo Paulo, ele fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo, né? Ou avanço para as que estão diante de mim. Às vezes eu fico imaginando o apóstolo Paulo, né? Quanta coisa no passado de Paulo. Talvez Paulo ele até tentou corrigir os erros do passado, mas ele percebeu que era impossível. Não sei quem já teve um passado aqui triste. O meu passado não foi muito bonito, não. Entendeu? Mas antes de recorrer-se a Jesus, ou antes de aceitar a Jesus, Paulo, ele era um homem mau, né? Saulo, um homem mau, mandava prender, matar os cristãos, perseguir os cristãos. Agora, imagina o arrependimento que ele deve ter sentido, né? Ao ver que ele mandou matar o povo que agora era a sua família, né? Então, ele mandou matar um povo que agora era a sua família. Como será que ele conseguiu superar? Como será que ele conseguiu se livrar, né, dessa culpa, dessa condenação?
Paulo, ele decidiu, queridos, que havia somente uma coisa a ser feita com o passado. Só tinha uma coisa: entregá-lo para Deus. Entregá-lo a Deus. Então, quando você vem a Deus, você tem que entregar o seu futuro. Quando você vem para Deus, você tem que entregar o seu presente. E quando você vem para Deus, você tem também que entregar o seu passado. Né? Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, ou quando colocamos Deus como prioridade na nossa vida, Ele toma todas as confusões lá do passado e Ele transforma isso em milagres. Em milagres. Lá em Isaías 61:3 diz que Deus nos dará uma bela coroa em vez de cinzas. Beleza em lugar de cinzas, óleo de alegria em lugar de branco. Mas infelizmente, muitas pessoas que querem seguir a Jesus, mas ao mesmo tempo ainda querem manter as suas cinzas lá do passado. Querem carregar as cinzas lá do passado. Guardam o passado como um lembretezinho, guardam o passado, guardam as suas falhas, guardam os seus defeitos. Mas nessa noite Deus está te dizendo: não viva assim. Não é essa a vontade de Deus. Não seja um crente coitado, não seja um crente deprimido. Não seja. Você é filho de Deus. Aleluia. Você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Glória a Deus. E Ele te dá toda a condição para você não apenas se levantar do pó, da cinza, mas Ele quer te usar também para ajudar outros a se levantar. Aleluia. Então é por isso que você não pode se tornar um prisioneiro do passado. Decida hoje aceitar o perdão de Deus. Abandone as suas cinzas, abandone o seu passado. Então, se você ainda não pediu, peça perdão para Deus. E saiba que Ele te perdoa e que Ele não lembra mais dos seus pecados, do seu passado, porque a Bíblia diz que Ele terá compaixão de nós. Texto assim: de novo terá compaixão de nós, pisará as nossas maldades, atirarás os nossos pecados lá no mar do esquecimento. Glória a Deus. E a Bíblia diz que alguém falou, né, que depois ele dá com uma plaquinha lá dizendo assim: é proibido pescar. Então ele lança lá no mar do esquecimento e você não pode ficar pescando lá. Então, o mundo, né, em que nós estamos vivendo, queridos, ele está em crise, mas você pode estar em Cristo. Aleluia. Quem está em Cristo, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então tudo depende da sua escolha. A figura do arado aqui é muito clara, né? Então, quem sua mão no arado já pôs o manejo do arado. Eu vivi na roça, eu sei mais ou menos o que é isso aqui. Então, quando se pega no arado, você precisa dedicar a máxima atenção ao que você está fazendo. Você não pode, se você ficar olhando para trás, o boi vai sair da trilha, o arado vai cortar onde não precisa, você vai perder a linha. Então é muito interessante, né? Optar pelo reino de Deus também exige essa firme, essa corajosa decisão. Aceitou, não olhe para trás. Aleluia. Aceitou, quer aceitar, quer caminhar. Então quem lança a mão não pode olhar para trás, né? É uma ação concreta, é uma ação direta. Então, ser discípulo de Jesus é lutar por essa radicalidade. Eu sou, eu quero.
para trás, eu não quero mais aquele passado, eu não pertenço mais ao mundo, eu pertenço a Deus, eu quero o propósito de Deus para a minha vida, eu quero a vontade de Deus. Então, amados, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e nem mesmo a família pode ser um empecilho. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Nem pai, nem mãe, nem irmão, nem filhos, nem nada. A irmã Tânia, quando ela converteu, o pai dela chorou. E chorou, porque não queria que ela fosse crente. E ela foi ser crente. Eu já vi história de filho que foi desertado, porque aceitou a Jesus, mas ele permaneceu. Meu pai falou: você vai decidir se você quer o pastor ou se você me quer. Minha mãe falou: não quero nem você nem o pastor, eu quero é Deus. E ela ficou com Deus, com o pastor e com meu pai. Então, esse homem, ele disse: eu te seguirei mais. Amados, tira esse mais. Fala para alguém assim: tira o mais. Tira o mais. Às vezes a gente quer, mas ainda tem algo que não estamos prontos para deixar. É triste isso. Então ele estava disposto a seguir a Jesus, mas queria nos seus termos, e não é nos nossos termos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus, ele falou para ele: olha, esse tipo de serviço não é aceitável. Se você quer lançar a mão, mas quer ficar olhando para trás. Aleluia! Então, é uma questão de atitude, é uma questão de coração. Não podemos ser servos eficazes de Deus se estamos olhando constantemente para o passado. Então, o homem de mente dobre, instável em todos os seus caminhos. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aleluia! Então devemos colocar Jesus antes do futuro, devemos colocar Jesus antes do presente e devemos colocar Jesus também antes do passado. Então, não importa qual tenha sido o nosso passado, nessa noite o Senhor te chama para esquecer, para esquecer, não ser mais um prisioneiro do passado, ser livre para caminhar com Jesus, livre para seguir esse novo e vivo caminho. Amém? Fique de pé nesse momento. Então, fé, reino, discipulado, missão, tudo aqui forma uma unidade. Então, tudo que nós estamos vendo aqui, mas o meu amanhã, nas mãos de Deus. E o meu hoje, Deus em primeiro lugar. E o meu passado, o Senhor perdoou, lançou no mar do esquecimento. Amém? Então, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Abandona tudo aquilo que quer te escravizar. Às vezes o futuro quer nos escravizar. Essa preocupação com o futuro, essa preocupação de que eu tenho que preparar para amanhã. Amados, o futuro é de Deus. Nós não sabemos o futuro. Então, o presente nas mãos de Deus, o passado, apagar o passado, não ser prisioneiro para continuar. Então venha a Jesus como estás. Ele te chama, Ele te ama e Ele quer te dar vida eterna. Vida eterna. Venha após Ele como seu discípulo e Ele te dará uma vida mais do que abundante, Então, essa é a mensagem que eu deixo para o seu coração. Aqueles homens ali queriam, mas será que de fato queriam? Falar é fácil, mas Jesus, Ele exigiu: se você me quer, então me coloque antes do seu futuro. Se você me quer, me coloque antes do seu presente. Se você me quer, me coloque antes do seu passado. Então essa é a chave para a vida cristã abundante. Essa é a chave para a verdadeira vida com Deus. Amém? Enquanto nós adoramos, se você ainda não se decidiu por Jesus,
E se você quer caminhar com Jesus, e você nessa noite entendeu que você precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar, você precisa colocar Jesus em primeiro lugar, no seu futuro, no seu presente, no seu passado. Vem aqui no altar, nós vamos orar por você. Mesmo você que está desviado, quer reconciliar-se com Deus, vem aqui no altar. Você que tem tido dificuldades com o seu futuro, não tem seguido Jesus porque o seu futuro está impedindo, essa preocupação com o amanhã está te impedindo, vem aqui no altar. Tem alguma coisa no seu presente que te impede, vem aqui no altar. É o meu passado, essa vida tem me deprimido, tem me prendido, o meu passado, as coisas erradas que eu fiz, vem aqui no altar e nós vamos orar com você.
Perdoa. Ajuda-nos, Deus, a colocá-lo em primeiro lugar com relação ao nosso futuro. Até porque não temos nenhum controle do futuro, Senhor. Não sabemos nada do nosso amanhã, nem se teremos um amanhã, sabemos, Pai. O nosso presente também, Senhor. Tantas coisas tentam nos envolver, tantas desculpas temos, Senhor, com as nossas ocupações. Mas ajuda-nos, Deus, a colocar o Senhor adiante do nosso presente, do nosso passado, Senhor. Muitos de nós não tivemos um bom passado, passado sem Deus, um passado de pecado, muitas decisões erradas, precipitadas, e às vezes esse passado nos prende, nos deprime. Ajuda-nos, Deus, a colocar em primeiro lugar com relação ao nosso passado, colocá-lo antes do nosso passado, para que o Senhor cresça em nossas vidas, Pai. Para que o Senhor cresça em nossas vidas, Pai. Para que o Senhor assuma o primeiro lugar em nossas vidas, Senhor. Cante mais uma vez com fé. Mais de ti, mais de ti, mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Cante com força. De ti.
que esta